Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. E para conversar com a gente hoje, eu trago aqui o prefeito reeleito de Jundiaí, o Luiz Fernando. Ele vai contar um pouquinho para a gente das principais ações para o próximo mandato e também vai fazer um balanço para a gente desse mandato que ele está finalizando agora nesse ano. Seja muito bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, Tayana, muito obrigado a toda a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Rede Aleste, pela oportunidade de conversar diretamente com a audiência de vocês, uma audiência que tem uma penetração no interior do Estado e que seguramente aqui em Jundiaí passará a ter maiores informações a partir do nosso bate-papo. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, prefeito, a sua disponibilidade de conversar com a gente. É muito importante a gente trazer todas as ações, né, das prefeituras e mostrar para todo mundo de todo o estado tudo o que está acontecendo nas principais cidades. Jundiaí, que é uma cidade próxima à capital, e a gente sabe que também é uma cidade onde recebe muita gente daqui que trabalha em Jundiaí, muita gente que mora em Jundiaí vem para cá, enfim. E eu queria que você contasse para a gente, então, fizesse um balanço das principais ações que foram feitas agora nesses últimos 4 anos. Você está finalizando um mandato agora e já vai iniciar outro. Eu acredito que devem ter muitas ações em andamento também. Conta para a gente. Bom, nós tivemos aqui, Tayana, desde o início do mandato, um senso muito claro, já em 2017, de organização da Prefeitura Municipal, especialmente nas suas contas públicas, nas suas finanças públicas, para que nós pudéssemos ter a entrega para o nosso cidadão, o cidadão aqui da nossa cidade, dos melhores serviços públicos. E esse foi o desenho. Nós iniciamos 2017 com um enorme contingenciamento de recursos, fizemos toda uma reestruturação financeira, nós estávamos herdando uma administração com muito endividamento de curto prazo, e nós tivemos esse trabalho inicial. Após a organização exatamente das finanças, nós estabelecemos os projetos que eram estruturantes para o nosso governo, como o projeto, né, da saúde pública. Hoje nós temos uma rede municipal de saúde absolutamente fortalecida, trabalhando de modo sistêmico entre os hospitais, as unidades de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde. Nós temos uma educação que é referência para o país. Nós temos as 2 maiores notas do IDEB consolidadas nesses últimos 4 anos aqui para a nossa cidade. Criamos um programa chamado Escola Inovadora e, através desse programa, que é o Escola Inovadora, empreendemos inúmeras ações que fortaleceram exatamente a boa formação dos nossos jovens, das nossas crianças, especialmente, e também dos nossos adultos, já que através da nossa educação nós estabelecemos um centro de formação também para jovens e adultos aqui no município de Jundiaí. Então, dentro dessa estratégia que foi montada, os serviços de saúde, os serviços de educação, a infraestrutura da cidade, ela avançou bastante. E agora, para os próximos 4 anos, o nosso desejo, o nosso foco é exatamente permanecer com essa linha de trabalho, permanecer com esse foco de manter as contas em dia, as contas em ordem e oferecendo bons serviços públicos ao cidadão. E a gente sabe que agora, nesse momento, aqui na Assembleia Legislativa, estão sendo votados também muitos orçamentos para 2021. O senhor deve ter essa comunicação já com os deputados da Assembleia também, para o orçamento, né, que Jundiaí também deve receber no próximo mandato, no próximo ano. Como que está essa sua expectativa quanto a isso? Tayana, eu conheço muito bem a Assembleia Legislativa, eu estive deputado estadual por um período e sei da importância que essa casa tem exatamente para o estado de São Paulo como um todo. Nós mantemos aqui o foco na cidade de buscar o apoio do governo do estado de São Paulo no financiamento dos nossos hospitais, especialmente o Hospital São Vicente. Nós desejamos ver incluído no programa chamado Santa Casa Sustentável o nosso hospital, que é o único hospital estruturante do estado de São Paulo, que não conta ainda com esse modelo de convênio do Santa Casa Sustentável, apesar de nós termos tido o apoiamento do governo do estado de São Paulo nas medidas de financiamento do nosso hospital. Então, eu tenho acompanhado não só aquilo que diz respeito aos recursos que serão destinados às áreas que são importantes para o Estado, que são prioritárias para o Estado, e tenho acompanhado aquilo que também vem à cidade de Jundiaí em termos de fortalecimento, de ações no hospital regional, que aqui nós temos, um hospital regional chamado Hospital Regional Ari Fossen. Nós temos também a necessidade dos investimentos em segurança pública, não só nos 2 batalhões da Polícia Militar, mas também no batalhão que envolve, na unidade que envolve a seccional de polícia, as delegacias de polícia.
nós temos a necessidade de muitos investimentos em reformas de escolas estaduais aqui do município de Jundiaí, que precisam necessariamente passar por essas melhorias. Então, eu tenho acompanhado, sim, aquilo que a Assembleia Legislativa tem tratado, exatamente com o objetivo de colocar Jundiaí sempre na agenda, sempre na pauta, para que nós tenhamos oportunidade de receber recursos e, através desses recursos, investir para o cidadão da nossa cidade que demanda e necessita que o serviço público funcione com qualidade no município de Jundiaí. E a gente percebe, né, prefeito, a preocupação de todos os municípios, em especial, né, para o próximo mandato, em especial esse ano, na área da saúde, né? E eu queria que o senhor falasse para quem está em casa, fizesse um balanço de como foi a saúde nesse ano que foi cheio de surpresa para todas as prefeituras, e o que o senhor pretende para o ano que vem, é claro, além do que o senhor já acabou de contar para a gente, né, do orçamento e também da ajuda do governo do estado quanto ao hospital, mas conta para a gente um pouquinho de como foi esse ano. Tayana, foi um ano extremamente difícil, porque nós tivemos que conciliar as duas ações na área da saúde, que são ações importantes, as ações eletivas, aqueles procedimentos que são necessários, mas por muitas vezes eles são cancelados em virtude de uma outra demanda que explodiu neste ano nos municípios, que foi a demanda por internações de pacientes que foram afetados pelo coronavírus, pela Covid-19. Então, este conciliar foi algo aqui na cidade desafiador. Nós somos uma cidade estruturante. Hoje, Jundiaí, em termos econômicos, é a 7ª economia do estado de São Paulo, é a 17ª economia do Brasil. É uma cidade que se destaca pelos seus índices sociais, tanto o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, como todos aqueles índices que aferem qualidade de vida em municípios brasileiros. Jundiaí é sempre uma cidade destacada. E isso faz também com que o fluxo de pessoas que procuram um atendimento de saúde na nossa cidade seja um fluxo alto, não somente da cidade, mas de toda uma região. Então, o nosso desafio ficou exatamente em montar uma estrutura para o coronavírus aqui na cidade. Nós temos hoje, no dia 3 de dezembro, né, essa entrevista será exibida mais vezes, então, portanto, no dia 3 de dezembro, nós temos uma situação de 15.379 pessoas contaminadas aqui na nossa cidade. Nós tivemos 439 óbitos até hoje. Nós temos, nesse momento, 597 casos ativos e 14.343 pessoas que se recuperaram do coronavírus. Uma situação em que nós vamos exatamente equilibrando o número de leitos para o coronavírus e o número de leitos para outras patologias. Como disse, é muito importante que nós, gestores públicos, informemos a sociedade que, apesar desta grande crise pandêmica que envolve o mundo do coronavírus, nós temos outras patologias que no dia a dia também precisam ser observadas nos hospitais. Nós temos pessoas que adoecem, nós temos pessoas que estão com câncer, nós temos pessoas que estão necessitando de um atendimento de trauma, porque teve um acidente em uma via municipal ou em uma rodovia, um traumatismo que seja craniano, um traumatismo de perna, enfim. Nós temos inúmeras outras doenças e necessidades de atendimento de saúde no decorrer dessa pandemia. Então, esse ano, o que nós fizemos foi sistematizar. Nós fizemos uma sistematização. Colocamos o Hospital São Vicente como a nossa referência à alta complexidade, inclusive para tratamento COVID. Colocamos o Hospital Regional em parceria com o governo do estado para leitos de retaguarda e enfermaria que suportassem essa dedicação exclusiva do Hospital São Vicente em uma ala para pacientes COVID. Fizemos um hospital de campanha junto com o Exército Brasileiro, o 12º Grupo de Artilharia e Campanha da cidade, que é uma unidade do Exército Brasileiro, para oferecer leitos de enfermaria, 25 leitos de enfermaria. Criamos as unidades sentinelas para poder receber as pessoas que estavam necessariamente com os sintomas e fortalecemos a testagem. Nós somos um dos municípios brasileiros, Tayana, que mais testamos a população no estado de São Paulo, no Brasil, e também, se comparado a percentuais, no mundo como um todo. Então, somos uma cidade que preparamos a infraestrutura do sistema de saúde com a entrega de equipamentos, como, por exemplo, a UPA da região oeste, que suporta uma descentralização nesse atendimento e nesse acolhimento das pessoas que adoecem na cidade, independente, como disse, de coronavírus ou outra patologia. Então, nesse instante, o que nós observamos é uma circunstância de necessidade de nós mantermos atenção absoluta
nós vamos aqui fazendo um nível de equilíbrio entre os leitos existentes e a criação de novos leitos, exatamente para poder minimizar a questão que envolve o paciente procurar o hospital e não ter leitos para ser atendido. Não é um desafio pequeno, não é um desafio simples, é um desafio muito, mas muito complexo. Mas se nós trabalharmos os 3 entes federados, o município, o Estado e a União, conjuntamente, cada um dentro da sua atribuição, nós conseguimos fazer com que esta crise seja superada de maneira menos angustiante e menos traumática para aqueles que pegam o coronavírus e necessitam da internação hospitalar. E, prefeito, lembrando que Jundiaí também foi uma das cidades que recebeu alguns pacientes, né, de regiões próximas que não tinham um atendimento devido na cidade, né? Exatamente, Taiana. Nós somos aqui referência para Várzea Paulista, Campo Limpo, Jarinu, Itupeva, Louveira e Cabreúva. E nós recebemos, no auge da crise, pacientes de outras cidades, inclusive que não eram da nossa própria região administrativa. Então, Jundiaí, por ser sede de referência para atendimento de alta complexidade, ela absorve toda essa demanda de pacientes. Nós cuidamos aqui, na realidade, não de 450 mil pessoas quando diz respeito à saúde. Nós cuidamos aqui de cerca de 850 mil pessoas quando a referência é o atendimento de saúde, especialmente para alta complexidade. Então, é um desenho extremamente complexo de ser montado. Nós, inclusive, teremos, nas próximas horas, uma reunião com os 7 prefeitos aqui da aglomeração urbana de Jundiaí, os 7 prefeitos da nossa aglomeração, para poder definir e deliberar sobre quais são as estratégias que nós vamos enfrentar para, não só este ano, mas já avisando também um acelerar da crise eventual no próximo ano. Então, o trabalho conjunto, a harmonia, a busca exatamente pela potencialidade de cada um dos atores da política estadual e nacional tem sido um ativo enorme aqui na cidade de Jundiaí para o combate ao coronavírus. O afastamento de questões de natureza política e de questões de natureza ideológica, para que nós possamos avançar exatamente nos cuidados com a nossa comunidade, nos cuidados com a nossa sociedade. Esse é o ponto fundamental para o enfrentamento dessa crise de saúde que nós temos hoje no nosso estado de São Paulo, no nosso planeta, de uma forma geral. E é bem importante isso que o senhor falou, prefeito, desse encontro de prefeitos, porque isso vai de encontro até uma outra questão que eu ia fazer, quanto ao aumento de números de casos do coronavírus, isso em todo o estado de São Paulo. A gente sabe que o Plano São Paulo acabou regredindo, né? Tá todo mundo aí novamente na fase amarela, e então é uma fase, é um momento de alerta, talvez venha aí uma segunda onda. E Jundiaí está preparado, então, para caso aconteça essa segunda onda, esse aumento súbito dos casos. Jundiaí está preparada tanto para tratar quem mora em Jundiaí, quanto essas pessoas que residem em cidades do entorno, né? Taiana, Jundiaí, ela vem se preparando durante os últimos 4 anos para o enfrentamento da saúde pública. Nessa crise, naturalmente, nós reforçamos essas ações para que nós tenhamos chance de suportar esse atendimento, caso ele seja aumentado aqui na cidade e também na nossa região. Mas é claro que o nosso maior aliado nesse instante é o cidadão que procura se prevenir e, na sua prevenção, também ajuda o coletivo a não ter mais problemas. Eu vejo hoje a circunstância de que nós estamos, por muitas vezes, excedendo os limites da responsabilidade, por muitas vezes, na condução das ações de vida. Então, você continua vendo pessoas aglomeradas, você tem um fluxo enorme de pessoas, especialmente jovens, que estão se encontrando novamente nas atividades sociais, em festas, em eventos, em chácaras, em atividades sociais, em jantares. Então, esse tipo de ação, ele é extremamente preocupante, porque ele gera em nós o sentido de necessidade de aumento exatamente no número de leitos para suportar um eventual aumento no número de casos. É claro que você lidar com o imponderável é muito difícil responder afirmativamente. Nós estamos totalmente preparados para enfrentar os desafios do coronavírus, mas nós temos aqui tido esta responsabilidade. Para que você tenha uma ideia, nós nunca tivemos aqui, mesmo no auge da crise, nós nunca tivemos 100% de ocupação nos nossos leitos de UTI.
exatamente porque estas UTIs foram projetadas, o crescimento do número de leitos de UTI para suportar o atendimento da sociedade, o atendimento da comunidade que necessitaria do atendimento do leito hospitalar. Mas veja, é muito difícil. O que nós precisamos nesse instante, Tayana, é através de veículos como esse, você que é uma jornalista jovem, você que é uma jovem revelação da comunicação aqui do nosso estado de São Paulo, que nós tentemos influenciar as pessoas exatamente no sentido de se prevenirem, de terem seus cuidados, de terem a sua atenção com relação aos protocolos. A gente percebe que há um afrouxamento, eu vou usar esse termo, no combate ao coronavírus. A gente percebe as pessoas de máscara, percebemos as pessoas com álcool gel, mas especialmente uma faixa etária passou a compreender que o Covid já não é mais um grande desafio. E esta faixa etária, por mais que não seja mais atingida sob a ótica do óbito, ou até mesmo do avançar da doença, do agravamento da crise, né, de saúde pessoal do jovem, ele é alguém que contamina, ele é alguém que dissemina o vírus. E isso é extremamente perigoso, porque pode disseminar para uma outra faixa etária que tenha uma comorbidade, uma doença pré-existente, e aí venha naturalmente a ter consequências piores no próprio tratamento. Então, realmente, nós precisamos influenciar pedindo para que as pessoas tenham a responsabilidade exatamente de poder cumprir os seus protocolos sanitários, para que nós não tenhamos que sacrificar ainda mais setores da nossa economia que não podem e não devem mais ser fragilizados exatamente pelo comportamento, por muitas vezes, individual, que gera o reflexo coletivamente ruim. E, prefeito, o senhor tocou num ponto muito importante, dois, aliás, a gente vai falar da economia, mas antes de falar da economia de Jundiaí, outro ponto muito importante, a gente vem falando isso em toda a nossa programação, na Rede Alesp, a gente vem falando no jornal, ao vivo todos os dias. A preocupação extra que a gente tem agora é justamente esse final de ano, a gente vai passar por datas festivas, e isso preocupa muito todos os prefeitos, né? Preocupa sim, Tayana, preocupa bastante, exatamente porque nós sabemos qual é o reflexo destas ações em festividades depois de 7, 10, 15, 20 dias. Então, por isso a nossa preocupação já no mês de dezembro, na organização de um sistema de saúde que venha eventualmente suportar aquilo que janeiro e fevereiro, especialmente, pode acontecer nos hospitais. O que nós continuamos insistindo muito aqui na cidade é exatamente com relação à responsabilidade individual, para que o reflexo coletivo seja um reflexo bom de preservação da vida, de preservação das pessoas e de preservação também da atividade econômica. É muito importante que nós saibamos que setores da economia são afetados quando o nosso comportamento não é compatível com o comportamento do protocolo sanitário. E se nós queremos ter, de certa forma, esses setores não enfraquecidos e sim fortalecidos, é muito importante que o nosso comportamento seja um bom comportamento. Então, esse modelo que nós estamos acompanhando agora de organização das festas de Natal, das festas de Ano Novo, eles precisam contar para as famílias com esse ingrediente novo, não só o ingrediente do protocolo para aqueles que forem se reunir, mas também para minimizar os efeitos de grandes reuniões. E aquilo que não for a reunião familiar, aquelas que forem as festas que nós estamos percebendo em chácaras, em condomínios, em casas, em loteamentos, enfim, que elas sejam minimizadas, porque a fiscalização em termos de eventos que tenham aglomeração, ela será intensificada, pelo menos aqui na nossa cidade, os eventos que não estão autorizados e os eventos que provocam aglomeração, eles necessariamente serão fiscalizados, até porque nós temos a obrigação de poder preservar o coletivo, preservar o cidadão da doença. Por isso não há como se afastar do critério da fiscalização das atividades que são exercidas aqui no município de Jundiaí. E, prefeito, é muito importante o que o senhor está falando, realmente, acho que todos os municípios também estão se preparando para fiscalizar essas aglomerações no final do ano, né? Então, é importante a gente sempre conscientizar quem está em casa de evitar o máximo possível, né? Essas festas ainda não é a hora, ainda mais agora com esse aumento dos casos aí, a gente não quer que em janeiro a gente tenha uma alta ainda maior. Agora, falando um pouquinho da economia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos impactos dentro da economia da cidade, como que está acontecendo, como que está isso, quais as ações que o senhor pretende colocar em ação no ano que vem para minimizar esses impactos?
Bom, Tana, nós sempre focamos aqui muito na atração de novos investimentos e na manutenção das empresas que estão presentes aqui na nossa cidade. Então, como é que eu percebo? Atraindo investimentos, atraindo setores que estão investindo. Eu tenho um exemplo de empresas grandes que procuraram a cidade nesses últimos meses para a sua instalação e, através dessa política de desburocratização, atração de investimentos, nós vamos trazer mais empregos e, especialmente, manter os empregos existentes na nossa cidade. Com a manutenção da atividade econômica em ordem, nós temos condições de poder exatamente prestar serviços públicos de qualidade, porque o custeio desses serviços públicos, eles advêm exatamente dos impostos que são recolhidos pelas empresas e também pelo cidadão de uma forma geral. Então, nós vamos procurar estabelecer modelos que sejam modelos como nós já atuamos. É importante, Tayana, vou te dar mais um dado muito interessante da cidade de Jundiaí, que o jornal Financial Times, que é um jornal britânico de economia, é um jornal britânico, e ele tem o seu grande impacto na economia global, ele tem uma credibilidade enorme na economia global. Ele publicou em 2019 o ranking das melhores cidades das Américas para se promover investimentos e apontou Jundiaí como a terceira melhor cidade das Américas no quesito custo-benefício para a instalação de empresas e apontou que no Brasil nós somos a melhor cidade para se atrair investimentos em relação a custo-benefício do investimento feito aqui no Brasil. Então, nós vamos procurar, através também dessas potencialidades que a nossa cidade tem, atrair mais investimentos e manter os investimentos que estão aqui. Formar mão de obra, qualificar as nossas pessoas, qualificar a nossa gente, para que eles possam necessariamente, a partir do momento que os empregos abrem, as vagas de emprego são abertas, eles possam participar destas vagas e terem o seu protagonismo. Nós sempre dizemos aqui na cidade, Tayana, que a melhor forma de se distribuir renda em um município é através do emprego e da oportunidade às pessoas. E é com esse foco que nós vamos enfrentar esses próximos anos, atraindo investimento e mantendo os investimentos que aqui estão. Assim, a cidade vai avançar sem ninguém ficar para trás. Tá certo. Prefeito, fala um pouquinho para a gente também da educação. A educação também, durante esse ano, a gente sabe que sofreu muito. E o senhor também tocou num assunto que eu queria que o senhor explicasse melhor para quem está em casa, o que é a escola inovadora, e falasse aí das ações na educação também para o próximo mandato. Tá ótimo, Tayana. A Escola Inovadora é um modelo que nós criamos aqui na cidade, onde ações são implementadas para toda a nossa rede municipal de ensino e que tenham exatamente essa vocação de interferir na boa formação visando o mercado de trabalho futuro. Vou dar um exemplo prático do que é a Escola Inovadora. Hoje, todas as crianças da nossa cidade que estão na rede municipal de ensino, a partir dos 4 anos de idade, elas já aprendem a língua inglesa. Nós colocamos o inglês como currículo obrigatório na nossa grade curricular, colocamos como matéria obrigatória na nossa grade curricular, exatamente olhando para o futuro e percebendo a importância do segundo idioma. Nós avançamos ainda, criando um modelo com o Sebrae de implementação nas nossas escolas de um programa de empreendedorismo, tratando já a cultura do empreendedorismo a partir da rede municipal de ensino. Nós trabalhamos com modelos inovadores de associação entre o desenvolvimento motor, sensorial e cognitivo a partir da natureza. Então, nós estimulamos e temos programas que nós colocamos nas nossas escolas de horta escolar, assim como nós temos um Vale Verde que produz uma merenda orgânica, verduras orgânicas para as nossas crianças aqui do município de Jundiaí. Nós temos um modelo junto com a Sky, que é uma grande operadora de telecomunicações, para que nós ofereçamos o Sky Plus, que é um modelo também interativo, lúdico de educação oferecido pela Sky. Nós temos aqui na cidade um modelo de alimentação servido às nossas crianças, que é o modelo das PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, com alto valor nutritivo e, por muitas vezes, com um interesse das crianças em poderem se alimentar delas. Assim como temos um Fab Lab municipal, um laboratório do fazer conectado com 30 países do mundo, onde as nossas crianças estabelecem exatamente esse solucionar de problemas a partir do Fab Lab. Escola Inovadora é isso, é você fazer com que a cidade tenha protagonismo das nossas crianças a partir da formação. E formação se dá exatamente nos anos iniciais de vida. Um dado interessante, Tayana, você é muito jovem, mas é interessante que a gente compartilhe que a formação de um cidadão, a formação de um ser humano,
na parte cognitiva, na parte motora, na parte sensorial, ela se dá por muitas vezes em até 80% até os 8, 9 anos de idade, ou seja, os anos iniciais de vida, a primeiríssima infância, a primeira infância, os cuidados com as nossas crianças, elas são aqui na nossa cidade uma absoluta prioridade, por isso o programa Escola Inovadora ganhou tanta projeção nacional e estadual, Tayana. E vocês também foram premiados, né? O 8º município mais inteligente, né? Vocês tiveram essa premiação também esse ano, né? Tivemos, sim, entre os municípios do Brasil, são mais de 5.500 municípios no Brasil. Jundiaí se destacou também num programa chamado Clínica da Família, associado à Unidade de Pronto Atendimento da região Oeste, como um programa inovador, um programa que tem exatamente o caráter de uma cidade inteligente que inova para as suas medidas de saúde. Então, nós recebemos também esse prêmio. A cidade tem se comportado de uma maneira muito protagonista. A cidade de Jundiaí, ela é protagonista. E isso tem se refletido nos inúmeros prêmios, nas inúmeras premiações que a cidade tem realmente participado e tem recebido, e o que engrandece muito o trabalho do cidadão da nossa cidade. Aqui em Jundiaí, quem constrói a cidade, além naturalmente da direção do prefeito, é o cidadão da própria cidade. Nós temos uma aliança com o nosso povo, uma aliança com a nossa população, e essa aliança que faz com que Jundiaí se desenvolva sem deixar ninguém para trás. Jundiaí caminhe sem deixar ninguém nesse avanço conjunto. Então, nós estamos felizes de poder realmente reconduzir, sermos reconduzidos para mais 4 anos de administração, olhando para a cidade desta forma, olhando para a cidade com esse critério. Então, a gente pode dizer que esse seu próximo mandato é uma continuidade ao que o senhor já vem fazendo, né? Com todas essas ações que o senhor contou para a gente hoje. Sim, Tayana, é uma continuidade administrativa, é uma continuidade dos projetos que foram iniciados e é também um desafio. Nós fomos eleitos aqui com 70% dos votos válidos e o enorme desafio de poder exatamente conduzir uma cidade com esse protagonismo, exatamente fazendo mais e fazendo melhor, fazendo mais com menos recursos, sendo racionais, sendo inteligentes na aplicação da política pública. Dessa forma, eu tenho certeza, tenho segurança absoluta de que nós vamos avançar sem deixar ninguém para trás. Tá certo, prefeito. Eu queria agradecer, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa. Queria agradecer que você tirou essa disponibilidade para conversar com a gente. É muito importante essa conversa. Já estendo o convite aí para próximas oportunidades. A gente sabe que Jundiaí sempre tem novidades para trazer para a gente, né? Muito obrigada e parabéns aí pela reeleição. Muito obrigado, Tayana. Muito obrigado à Rede Aleste pela oportunidade. Me permita, nesse final de entrevista, mandar um abraço especial para o querido presidente da Assembleia Legislativa, o Cauê Macris. Cauê, de quem fui vice-líder de governo no período que estive na Assembleia Legislativa, que foi o período que antecedeu ao meu mandato de prefeito. Então, fico muito feliz de poder falar com vocês, falar com a audiência de vocês e dar um abraço especial. Parabéns, Tayana, pelo seu trabalho, parabéns às pessoas que estão aí na técnica, às pessoas que estão na produção, às pessoas que estão fazendo com que seja possível esta transmissão. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima, Tayana, se assim Deus permitir. Muito obrigado. Até a próxima, obrigada. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.